Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação à LGPD. E hoje nós vamos falar do básico. Afinal de contas, o que é proteção de dados pessoais? Mas antes da gente entender o que é proteção de dados pessoais, a gente precisa ir para um básico ainda anterior, que são os dados pessoais. A maioria das pessoas acham que dado pessoal é somente nome, telefone e CPF. Isso é muito comum de acontecer e a gente entende por quê, né? Afinal de contas, as situações mais comuns aí do nosso cotidiano são ligações de telemarketing, querendo te vender produtos e serviços que você não tem o menor interesse, e também aquelas fraudes, né, com contratação utilizando o seu CPF e o seu nome, normalmente de produtos ligados à internet ou telefonia, onde eles vão lá, utilizam os seus dados para contratar esse serviço para um outro endereço que não é o seu, e você só vai descobrir que isso aconteceu quando você percebe que seu nome ficou negativado, não é mesmo? Então, assim, essas situações são as que acontecem com basicamente todo mundo, ou isso já aconteceu com você, ou você tem alguém muito próximo de você com quem essa situação já aconteceu. Tanto a do telemarketing, quanto a da contratação utilizando o nosso número de CPF. Pensa aí que eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém. Mas como eu ia dizendo, dados pessoais não são só nome, telefone e CPF. Eles vão muito além disso. Dado pessoal é toda informação capaz de identificar uma pessoa física. Então, a gente tem aqueles dados que identificam de imediato, né? São o nome, o número do telefone, o CPF, o número da carteira de identidade, o número da carteira de motorista, o número do passaporte. Esses normalmente são documentos individuais e esses números são pessoais de cada um. Então, só aquele número já é capaz de te identificar. Mas além desses dados que te identificam de imediato, a gente também tem outros dados que podem te identificar quando estão em conjunto com outros dados pessoais. Mas como assim, Larissa? Calma, vai ser fácil de entender. Essa analogia eu acho que todo mundo usa. Se você já estudou sobre o tema de proteção de dados, tenho certeza que você já ouviu essa analogia. Eu vou trazer ela pra gente também porque ela é muito explicativa. É a teoria do quebra-cabeça. Imagina você um quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele vai mostrar uma imagem, correto? Mas quando as peças estão separadas, se você pega uma peça única em separado do quebra-cabeça, você não consegue identificar qual é a imagem que ela vai formar. Só se for aqueles quebra-cabeças enormes de criança, né? Aí não serve, porque a peça é muito grande, já mostra praticamente tudo. Pensa naqueles quebra-cabeças minúsculos lá de mais de 1000 peças. Aquele quebra-cabeça. Se você pegar uma pecinha daquela, você provavelmente não vai saber o que aquilo ali vai formar. Às vezes é uma peça que tem uma cor única. Então, o dado pessoal é mais ou menos isso. Ele é um dado sozinho, não identifica ninguém. Mas assim como no quebra-cabeça, quando você começar a montar as peças, as imagens vão começar a aparecer e você vai começar a identificar qual é a figura, qual é a paisagem que aquele quebra-cabeça vai montar no final das contas. E com o dado pessoal a mesma coisa. Aquele dado, às vezes um dado não vai te mostrar nada, não vai conseguir te identificar ninguém. Mas a partir do momento que você começar a utilizar eles ou analisar eles em conjunto com outros dados, você vai conseguir identificar uma pessoa, o titular de dados pessoais. Vamos pensar assim, brasileira, né? Vamos pensar numa pessoa específica. Se a gente pegar uma pessoa e dividir ela pela nacionalidade, pensar na nacionalidade brasileira. Quantos brasileiros não existem, né? 220 milhões de brasileiros.
Então vamos segmentar mais. Mulher. Então uma brasileira mulher. Vamos identificar, por exemplo, pela sua profissão, uma brasileira mulher advogada. Aí você consegue identificar também a partir da cidade onde a pessoa mora. Vamos pensar no meu caso, advogada brasileira mulher, né? Brasileiro mulher advogada que mora em Vitória. Aí a quantidade de pessoas que têm essas características, que têm esses dados, vão diminuindo. E você vai diminuindo até você conseguir identificar o titular de dados, aquela pessoa determinada. Então, o dado pessoal não é só nome, telefone, CPF, RG. Também é todo aquele dado que vai poder identificar a pessoa quando analisado em conjunto com outros dados. Então entra aí até mesmo o número do sapato do calçado que você usa, se é 36, 37, 40, 42. Então todos esses dados, que quando em conjunto vão conseguir identificar uma pessoa, também é considerado um dado pessoal, tá certo? E antes da gente passar para o próximo tópico, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, que também essa é uma dúvida que acontece muito comum da gente ouvir por aí, as pessoas confundirem não, né? Errar mesmo, achar que a pessoa jurídica, a empresa, também tem dados pessoais, né? Que essa proteção de dados pessoais se aplicaria também às pessoas jurídicas. Mas não. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a lei que trata sobre proteção de dados pessoais, ela se aplica somente àqueles dados das pessoas físicas. Então, o CNPJ da empresa, os dados empresariais, eles não estão abrangidos por essa proteção de dados. O que vai estar abrangido por essa proteção de dados são os dados dos sócios, quando os sócios forem pessoas físicas. Mas CNPJ, endereço da empresa, nome da empresa, não vai estar protegido pela LGPD. Aí vou ter que se procurar outros institutos do direito, como no direito civil, direito empresarial, para ter essa proteção ali para as empresas, tá bom? Então tomem bastante cuidado. É muito comum as pessoas que não entendem do assunto, que não conhecem a fundo, né, o tema de proteção de dados, acreditarem que a proteção de dados também se abrange, né, também se estende, na verdade, às empresas. E isso não é verdade. Proteção de dados diz respeito somente aos dados das pessoas físicas. Então, até agora a gente viu que dado pessoal não é só nome, telefone e CPF, mas sim tudo aquilo que identifica ou possa identificar uma pessoa. Só lembrar ali da analogia do quebra-cabeça, e que os dados pessoais também não abrangem os dados de empresas. A lei, a LGPD, ela trouxe também uma subdivisão entre os dados pessoais. Ela classificou os dados pessoais como comum e dados sensíveis. Na verdade, assim, não é que ela classificou, né? Ela trouxe na lei ali uma previsão de dados pessoais sensíveis. E dados pessoais sensíveis, segundo a lei, no artigo 5º, são todos os dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico da pessoa. Sobre esse ponto, a gente precisa trazer uma questão muito importante. Existem duas linhas de raciocínio, por assim dizer. Uma que entende que esse artigo 5º, essa previsão do artigo 5º é taxativa, ou seja, essa lista que a lei trouxe sobre os dados pessoais sensíveis são somente aqueles dados que estão descritos ali. E outra corrente que pensa, que entende que esse rol é exemplificativo, que ele trouxe ali
esses dados, essas situações de dados, somente de forma explicativa. Então, para esse posicionamento, para quem defende esse posicionamento, qualquer dado que cause uma situação de vulnerabilidade, não de vulnerabilidade, mas de desconforto, né, de preconceito, de estigma para o titular de dados, é um dado pessoal sensível também, além daqueles ali listados. Eu entendo que esse rol é taxativo por dois motivos principais. Primeiro, que ele não explica o que seria dado pessoal sensível, ele somente traz essas situações. Então, se esses fossem só exemplos, ele deveria explicar o que é o dado pessoal sensível. E o legislador não faz isso ali na LGPD. E também, por outro lado, ele traz essa lista e não coloca nenhuma expressão que dê margem a você imaginar que existem outras situações que também poderiam ser consideradas como dados pessoais sensíveis, né? Não tem nenhum assim, por exemplo, dentre outros, ou uma questão nesse sentido. Então, o meu posicionamento é de que os dados pessoais sensíveis são aqueles ali que estão descritos no artigo e não são mais abrangentes do que aquele. Esse tópico, essa questão é importante de ser analisada, por quê? Porque os dados pessoais sensíveis têm uma proteção especial da LGPD. Eles não vão receber o mesmo tratamento que os demais dados pessoais ditos comuns, que seriam os outros dados além daqueles ali listados no artigo, recebem. Então, eles vão ter uma limitação ali na quantidade de bases legais, que é um tema que a gente vai abordar mais adiante. Ele vai ter uma questão de segurança um pouco mais detalhada, um pouco mais específica, especial, porque dada a sua sensibilidade às questões que podem, os danos que o mau uso desses dados podem trazer ao titular, foi necessário fazer essa divisão e trazer maior proteção para eles. Então, relembrando aqui tudo que a gente já falou agora, dado pessoal não é só nome, telefone e CPF, mas sim tudo o que identifica ou possa identificar uma pessoa física. Dado pessoal não é dado de empresa. Dado de empresa não se encaixa na qualificação de dado pessoal trazido aqui pela LGPD. Existem os dados pessoais comuns e os dados pessoais sensíveis. Dentro dos dados pessoais sensíveis, existem essas duas teorias, se esse rol é taxativo ou não. Dito tudo isso, a gente vai entrar agora na real necessidade e importância da proteção de dados. Como que essa proteção dos dados surgiu? Como a gente falou agora, né? O dado pessoal é um dado do titular, da pessoa. O próprio nome já diz. Então, ele é importante para o seu titular, ele tem todas as informações sobre ele. A gente não quer, né, que o nosso dado fique aí passando de boca em boca, de empresa em empresa, indevidamente ao bel prazer das empresas. Não, a gente quer ter controle sobre os nossos dados pessoais, a gente quer saber o que acontece com eles, a forma como eles são utilizados. E o dado pessoal também é muito importante para as empresas. Isso acontece principalmente porque hoje se faz muito processamento de dados para se criar perfis comportamentais, principalmente dos clientes, dos consumidores das grandes empresas. Com isso, com essa análise, com esse processamento dos dados, com essa formação desse perfil, as empresas conseguem direcionar muito melhor os seus produtos e serviços e também as suas propagandas. E com isso, elas ganham mais eficiência no mercado, né?
aumentam o seu lucro, aumentam suas vendas e por aí vai, elas se desenvolvem melhor. Acontece que, como o dado é muito importante, traz muito resultado para a empresa a partir desse processamento, as empresas começaram a abusar da utilização dos dados pessoais e causarem verdadeiros prejuízos e transtornos para os titulares de dados. Tá aí essa quantidade de ligação de telemarketing que a gente recebe, né? A gente nunca contratou, nunca pediu um orçamento para a empresa fica ligando para a gente. Da onde raios ela tirou esse telefone, né? Esse número de telefone? Alguém deu para ela, agora a gente quer saber quem, por quê? Porque a gente não está sabendo disso, não é mesmo? Então, com esse abuso também, as empresas passaram a querer cada vez mais dados. Não, na verdade, não em decorrência do abuso, né? Mas em decorrência desse processamento de dados, dessa melhora ali na eficiência da empresa, ela foi querendo cada vez mais dados e inchando o seu banco de dados para ter mais processamento, para ter mais informação, para conseguir vender mais. E tudo isso gerando cada vez mais abuso no uso dos dados pessoais, mais prejuízo para o titular de dados, mais transtorno para a gente. E nesse cenário todo surgiu a LGPD, com o objetivo de rever a forma como as empresas usam esses dados pessoais e fazer com que essas empresas passem por essa adequação, para que elas continuem sim utilizando os dados pessoais, mas de forma mais respeitosa, de forma a garantir os direitos dos titulares de dados, não causar mais prejuízos, não abusar mais no uso do dado pessoal, porque afinal de contas o dado pessoal é nosso, não é das empresas. E a LGPD traz uma série de requisitos, princípios e limites que devem ser impostos, que devem ser respeitados pelas empresas. E é nesse cenário que a LGPD surgiu, para vir e garantir ao titular de dado os seus direitos e diminuir a ocorrência e evitar a ocorrência de utilização de dados de forma abusiva. Então, nesse cenário, a gente vê aqui a importância da proteção de dados. A proteção de dados está aqui para que as empresas continuem trabalhando, continuem se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo respeitem os nossos direitos. E às vezes a má utilização de dado pessoal é tão gritante, é tão chocante, que a gente não consegue nem acreditar que aquilo realmente aconteceu. A gente tem diversos casos bem emblemáticos, um deles é o caso da Target. A Target é uma empresa, uma loja, né, de departamento grande dos Estados Unidos e utilizava os dados pessoais de maneira indevida, causando um transtorno a uma consumidora, a história que eu vou contar agora. A Target tinha uma determinada cliente, uma determinada consumidora que era adolescente, e a partir do processamento dos dados dessa cliente, da análise ali das compras que ela realizava, a Target entendeu que ela estava grávida, uma adolescente de 15 a 16 anos, não sei, não lembro a idade agora. A Target identificou que essa adolescente estava grávida. Ela analisou, né, todo o hábito de consumo dessa adolescente e viu que ela estava grávida. Então, como ela estava grávida, a Target entendeu por bem mandar para ela um folheto especial de produtos de maternidade e de bebês para a casa dessa adolescente. Quem recebeu esse panfleto, né, esse folheto, enfim, essa promoção, propaganda, foi o pai da adolescente, que não gostou e acusou a Target de estar influenciando a sua filha adolescente a engravidar. Só que pouco tempo depois, o pai descobriu que realmente a menina estava grávida e retornou à Target e pediu desculpas lá para o gerente pelo estardalhaço que ele tinha feito com a falsa acusação.
Veja que pontos chegou esse processamento de dados da empresa saber antes da própria família que a adolescente estava grávida. Então, hoje em dia é difícil até ver, tudo bem que no caso dela, ela talvez estivesse querendo esconder da família, não estava preparada para contar à família ainda que estava grávida, mas se a gente quiser, por exemplo, fazer uma surpresa para alguém quando a gente estiver aí numa situação determinada, por exemplo, como uma gravidez, é capaz da gente nem conseguir, da empresa ir lá, da loja ir lá e contar para os familiares, para os pais, antes mesmo da própria pessoa, né, da própria mãe ir lá e contar toda essa novidade para a família. Mas veja a que ponto nós chegamos. Um outro exemplo muito interessante desse excesso de análise de dados é daquele documentário da Netflix, que eu nem sei se está aberto ainda, eu acho que ainda está, Privacidade Hackeada, que conta o caso da Cambridge Analytica. Se você não assistiu, vai lá, procura para assistir, é bem interessante. Você fica até com um pouco de medo de utilizar redes sociais, mas é bem interessante para você ver como que os nossos dados pessoais são utilizados pelas empresas hoje em dia. Dito isso, a gente falou então que nome não é só... Que dado pessoal não é só nome, telefone e CPF, é tudo aquilo que identifica ou possa identificar o titular de dados. Além disso, os dados de empresa não são considerados dados pessoais. Existe uma divisão, por assim dizer, entre dados comuns e dados sensíveis na LGPD, e os dados sensíveis, há uma discussão ali se aquele rol, se aquela lista é taxativa ou não. A gente falou também da importância dos dados pessoais e da importância da proteção de dados, e que foi nesse cenário que surgiu a LGPD, e comentamos também sobre o caso da Target. Mas o que a LGPD, então, assim, proteção de dados tem de tão especial para a gente? O que a gente pode tirar de interessante dela, até mesmo para o nosso trabalho, para o nosso mercado de trabalho? O primeiro ponto é que a LGPD, ela é uma lei recente, né? Ela foi publicada em 2018, mas de lá para cá, ela só entrou em vigor em agosto de 2020, porque foi dado esse tempo, essa vacate ali para as empresas se adequarem, não sofrerem punições de imediato, já que a LGPD trouxe situações, trouxe regulamentações que não existiam, trouxe questões sobre as quais não se discutiam, sobre as quais não tinha nenhuma regulamentação. Então não podia se impor uma situação para as empresas sem dar para elas ali um tempo para elas passarem por essa adequação, para que elas pudessem revisitar ali os seus processos internos e mudar o que fosse necessário para estar em conformidade com a lei. Então, de agosto de 2018 até agosto de 2020, 2 anos, foi dado esse período aí para as empresas se preocuparem com a lei e procurarem se adequar, né? Procurarem mudar ali os processos internos para não estarem mais em desconformidade com a lei. O que aconteceu? A maioria das empresas não fez absolutamente nada nesses 2 anos, sequer se falava em LGPD nesses 2 anos, entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, quando ela começou a valer. Só que nesse meio tempo ali chegou a Covid, no início de 2020, e a lei entrou em vigor em agosto, mas entrou em vigor parcialmente, porque as multas que são previstas na lei pelo seu descumprimento não entraram em vigor em agosto de 2020. Foram entrar em vigor somente em agosto de 2021. Isso porque a gente estava em Covid, as empresas estavam numa situação difícil, ninguém sabia o que ia acontecer com as empresas,
e essas coisas e tal, e se estendeu esse prazo aí para que as empresas, nesse período de um ano, pudessem entrar em conformidade com a lei e assim não receberem multas. E o que aconteceu? As empresas continuaram não indo atrás de se adequar nesse mais um ano que elas tiveram. Mas aí, ó, a gente tem que prestar atenção numa coisa. De agosto de 2020 a agosto de 2021 só não estavam em vigor as multas, a lei já estava em vigor. Então, se você ajuizasse uma ação ou a empresa fosse ré numa ação tratando sobre a LGPD, já poderia haver condenação nesse sentido, porque a obrigação da empresa era estar de acordo com a LGPD em agosto de 2020. A única questão aí que se relativizou foram as multas. Então a gente chegou em agosto de 2021 e ainda assim as empresas não estavam adequadas. Depois da entrada em vigor da lei, também foi criado o órgão fiscalizador, né, regulamentador ali da LGPD, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela publicou, né, as suas metas ali, o que ela iria realizar no decorrer dos anos. Primeiro ela publicou um primeiro biênio para depois publicar o segundo biênio. Quais seriam as atividades que ela iria desenvolver? E nessa publicação ela falou que ela iria começar a fiscalização no início de 2022. Início de 2022 já estamos e a gente não vê tanta informação ainda sobre como está sendo essa fiscalização da ANPD e a gente não conhece ainda empresas que tenham passado por essa fiscalização específica da ANPD. Então, a gente está aí numa situação onde a lei já está em vigor totalmente, né? Tanto as suas previsões quanto as suas multas. A gente já está aí no período onde as fiscalizações vão ser iniciadas. Já se passou aquela vacate, aquele período lá para adequação da LGPD. Então, tudo isso aumenta cada vez mais a urgência de as empresas procurarem passar por esse processo de adequação e evitar as penalidades trazidas pela lei e também evitar condenações na justiça. A gente vê que apesar da fiscalização da ANPD ainda estar iniciando, desde quando a lei entrou em vigor e principalmente nesses últimos meses, a gente vê muita fiscalização, principalmente de órgãos de proteção ao consumidor, que são os PROCONs. A gente vê muito PROCON estadual fiscalizando ou denunciando algumas empresas por causa da sua não adequação ou por causa de má utilização de dado pessoal, da utilização do dado pessoal em desacordo com a LGPD. Então a gente vê que isso é uma tendência e a tendência é de que os PROCONs, né, municipais e estaduais, venham cada vez mais fiscalizando as empresas e também a ANPD venha contribuir com essa fiscalização e aumentar, então, a urgência dessa lei, a necessidade das empresas estarem adequadas e estarem cumprindo a LGPD para evitar qualquer prejuízo, qualquer risco. Então, nesse cenário, a gente vê muita oportunidade para quem quer trabalhar nessa área. A gente tem oportunidade para advogados, para TI, para qualquer área de formação, na verdade, porque a LGPD não trouxe nenhuma especificação sobre como deve ser feita esse processo de adequação. Qualquer pessoa pode aprender a lei, aprender as necessidades da lei, as regras da lei e aplicar isso na sua própria empresa, se for o caso. Então, ou numa empresa terceira, né, prestar esse serviço de adequação à LGPD. A gente tem, então, aí um cenário onde você pode ser um prestador de serviço, aprender a lei para ser um prestador de serviço e prestar esse serviço de adequação para as empresas. Você pode ser um empregado de uma empresa e fazer esse processo de adequação para essa empresa.
Você pode prestar consultoria, você pode fazer análise de contrato, você pode ser o encarregado de dados, você pode exercer uma diversa gama de atividades relacionadas em proteção de dados e com isso, né, mudar aí o rumo da sua carreira, enfim, crescer profissionalmente, se destacar, já que é um assunto novo, um tema novo, onde a concorrência também está se iniciando, está aprendendo todo mundo junto, a gente está aprendendo também junto com a própria justiça, junto com os próprios aplicadores da lei, junto com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque tudo isso vai se construindo em conjunto. Mas esses temas de oportunidades e opções de trabalho a gente também vai tratar num outro momento, não é aqui e agora. Isso a gente aprofunda mais pra frente. Então, para a gente fechar aqui o tema de hoje, vamos fazer uma breve revisão sobre tudo que a gente já falou. Primeiro ponto é que dado pessoal não é só nome, telefone e CPF, é todo o dado, toda a informação que pode identificar diretamente ou que em conjunto com outros dados é capaz de identificar esse titular de dados. Dados de empresa, atenção, não são dados pessoais, CNPJ não se enquadra na proteção da LGPD. A gente tem os dados comuns e os dados sensíveis. Os dados sensíveis tem ali a questão se aquela lista é uma lista taxativa ou é uma lista exemplificativa. A gente viu também a importância dos dados pessoais, como eles geram essa eficiência de mercado para as empresas, como a empresa quer cada vez mais coletar dados pessoais para fazer processamento de dados e criar esses perfis comportamentais, e como elas fazem de tudo para ter esses dados e como essa necessidade tremenda começou a causar prejuízos para os titulares de dados e a virar um verdadeiro abuso na utilização dos dados pessoais, que foi todo esse o contexto do surgimento da LGPD, que veio para acabar com esses abusos, para ditar as regras do jogo, para falar o que a empresa pode e não pode fazer, para dar garantia de direitos aos titulares de dados, para dar poder aos titulares de dados. Falou aí do caso da Target e falamos também de algumas oportunidades para você entrar aí no mercado de trabalho sobre proteção de dados, tema esse que a gente vai aprofundar num próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui comigo que toda semana a gente vai trazer temas novos e até a próxima aula.